Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nós estamos iniciando hoje mais uma jornada de oração aqui em nossa igreja, como já anunciado, 40 dias de oração pelo Brasil. Diariamente nós estamos assumindo o compromisso de interceder pela nossa nação, de clamarmos a Deus por misericórdia para esse tempo, e muito mais do que tudo isso, estreitarmos ainda mais o nosso relacionamento com Deus. Essa é a nossa proposta para os próximos dias. Eu creio que será um tempo muito especial. Nós vamos orar sem cessar. Nós vamos clamar para que Deus nos visite nesses dias com poder e graça em nome de Jesus. A minha oração tem sido para que o Senhor Deus nos abençoe. Nos abençoe com um poderoso avivamento em nossa vida de oração, e que seja sobre toda a nossa igreja por esses dias. O nosso tema para a primeira mensagem desta campanha, a convocação a uma vida fervorosa de oração. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, uma mensagem da parte de Deus. E quero ler um versículo apenas que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, verso 14. É um dos versos mais conhecidos de todo o Antigo Testamento. E eu já disse aqui e repito, um dos grandes perigos que há quando nos deparamos com uma passagem da Escritura muito conhecida ou muito familiar, é cairmos no erro de acharmos que já ouvimos tudo que alguém poderia dizer a respeito desta passagem da Bíblia. E há então um grande perigo nesta noite tratarmos de um verso tão familiar, tão conhecido de tantas pessoas e acabarmos por ignorarmos a mensagem de Deus para os nossos corações. Assim nos diz a palavra do Senhor no capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esta passagem da Bíblia, ela se deu há cerca de 950 anos antes de Cristo. Então significa dizer que nós estamos diante de uma relíquia. É um texto sagrado que tem atravessado nada menos do que cerca de 30 séculos. Então estamos diante de uma preciosidade que o tempo não foi capaz de extinguir. Esta passagem se deu, como disse, no tempo do rei Salomão, há 2.900 e tantos anos atrás. Salomão tinha acabado de construir o glorioso templo de Jerusalém, que acabou levando a fama de Salomão, o templo de Salomão, uma obra que Salomão levou nada menos do que 7 anos para concluir. 7 anos, como se diz, obra de igreja, não é? 7 anos para se construir aquele gigantesco, aquele majestoso templo, o templo de Salomão, na cidade de Jerusalém, lá pela Palestina fora.
O rei Salomão, ele promoveu naquele tempo, era de se esperar, uma grande celebração, um grande culto, um grande evento. Por certo, mandou cartas para os reinos vizinhos, por certo, enviou mensagens, se fosse nos dias de hoje, colocaria nas redes sociais, enviaria mensagens de WhatsApp convidando pessoas, convidando os povos vizinhos para vir a Jerusalém, porque estaria por inaugurar o maior templo da época. O templo em Jerusalém, construído por Salomão. Um templo onde as pessoas se reuniriam, se encontrariam para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E foi uma celebração solene, foi um culto memorável, foi um dia histórico para a vida do povo de Israel, há 3.000 anos atrás, quase. E naquele grande culto, Salomão, o rei de Israel, naquele tempo, ele fez uma oração de consagração do templo. E não apenas o templo, mas consagrando todos os instrumentos a serem utilizados na música do culto no templo. E o rei fez uma linda oração, uma oração digna do evento. E quando o rei acabou de orar, a Bíblia nos diz que o Senhor Deus aprovou a construção do belíssimo templo. E o Senhor Deus abençoou aquele lugar. O Senhor Deus disse: a partir de agora, as orações feitas nesse lugar, eu estarei com os meus ouvidos atentos a tudo aquilo que aqui for proclamado. E o Senhor Deus, tendo abençoado aquele lugar, Ele fez essa importante convocação a qual nós acabamos de ler. Quando o Senhor Deus disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é uma convocação. É uma convocação a uma vida fervorosa de oração. O Senhor Deus queria que o seu povo entendesse e aprendesse que toda aquela estrutura, toda aquela beleza arquitetônica, por mais magnífica que pudesse ser, aquilo não era o mais importante. O Senhor Deus queria que o povo entendesse muito bem que, na verdade, Deus nem mesmo precisava daquele templo. Deus nunca precisou de templo. Nós é quem precisamos. Deus não. Porque Deus não habita dentro de 4 paredes, num lugar de alvenaria. E por isso o Senhor Deus fez um chamado, fez uma convocação, para que o seu povo buscasse uma vida de fervente oração. Meus irmãos, nesta noite, neste primeiro dia de setembro, nesta primeira mensagem de uma série de 6, o Senhor faz esta mesma santa convocação. O Senhor nos chama nesta noite para vivermos avivados, incendiados pelo fogo do Espírito Santo, inflamados pelo poder da palavra, com uma vida fervorosa de oração. Esse é o maior desejo do coração de Deus para cada um de nós nesse tempo também. Naqueles dias, o templo, repito, para Deus ele não servia de nada. O que Deus estava interessado era nas pessoas que estariam dentro daquele templo. O que Deus queria é que as pessoas que entrassem naquele templo, de fato entrassem com um coração
Um coração ao mesmo tempo que vindo aberto para oferecer, aberto também para receber de Deus. No meio de um culto, num ato de adoração. Eu não tenho dúvida de que essa é seguramente a vontade de Deus também para todos nós nesse tempo. Meus irmãos, vamos perseguir este objetivo, vamos correr em direção a este alvo e não vamos sossegar até que alcancemos esse alto nível de intimidade com Deus, que Ele mesmo aqui convoca o seu povo. Esta convocação de 2 Crônicas 7,14, ela traz para nós alguns verbos, e esses verbos nos apresentam algumas ações que Deus espera de nós para que alcancemos uma vida fervorosa de oração. Eu quero tomar alguns minutos com os irmãos refletindo sobre essas ações que Deus deseja de nós. Diga para o seu vizinho aí, o pastor vai falar dos verbos. Não será uma aula de português, nesse caso, né? Com certeza há aqui professores muito mais gabaritados para falar nessa área do que eu, mas eu pretendo com os irmãos refletir sobre alguns verbos que estão presentes neste verso. E esses verbos, eles traduzem para nós aquilo que Deus espera de nós. E se Deus deseja de nós uma vida fervorosa de oração, eu não tenho dúvida de que esses verbos aqui, eles não estão aqui por acaso. E em primeiro lugar, confira comigo, está aqui na projeção, na tela, o verso 14, o começo, quando diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar. É o primeiro verbo que chama a minha atenção e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito desse verbo humilhar. E no caso aqui, se humilhar. Porque se humilhar é humilhar-se a si. Porque humilhar os outros não é muito difícil. Humilhar os outros é fácil. Mas não é o que o texto diz. O texto fala se humilhar. E a gente vai refletir por alguns instantes sobre essa primeira ação que Deus requer de nós. Irmãos, quando o Espírito Santo abre os nossos olhos para as verdades espirituais da palavra de Deus, nós somos convencidos de quão longe do padrão de Deus nós estamos. Isso aqui é um fato natural na vida de quem busca um relacionamento com Deus. Quando o Espírito Santo toca em nossa vida e nos faz perceber algumas verdades vindas da palavra de Deus, sempre nós somos convencidos de que estamos ainda distantes do padrão que Deus espera de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse reconhecimento é o que significa se humilhar. Se humilhar é reconhecer que eu estou longe dos padrões de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz, e é o próprio Deus nos dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que Deus está querendo dizer para nós é o seguinte: se o meu povo reconhecer que está ainda distante do padrão que eu desejo para a vida deles. Aqui está algo muito importante. Reconhecer que eu estou ainda longe do lugar que Deus deseja que eu esteja. Esse reconhecimento se dá quando a gente se compara com o próprio Deus. Esse reconhecimento ele vem quando a gente
coloca a nossa vida diante do próprio Deus. O grande problema nosso é porque muitas das vezes, a gente quer comparar a nossa vida uns com os outros. E não pode ser assim. Nós não somos, na Bíblia, ordenados a nos compararmos uns com os outros. Eu não posso viver me comparando a minha vida, a minha conduta, a minha espiritualidade com a vida dos outros. O meu padrão não são os outros. A minha comparação deve ser com o padrão de Deus. Esse reconhecimento deve vir da minha comparação com Cristo. Eu reconhecendo que eu ainda estou longe do padrão de Deus, me comparando com Cristo, a minha vida com a vida de Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu vejo quem Ele foi, eu vejo quanto ainda tenho que caminhar. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo, Ele é o Filho de Deus. E se eu quero me comparar a alguém, esse alguém tem que ser Deus, o próprio Cristo, o Filho de Deus. Se humilhar é reconhecer que eu ainda não cheguei lá. É reconhecer que eu ainda sou um pobre, miserável pecador. É reconhecer que eu ainda estou distante de onde eu preciso estar. É reconhecer que eu sou dependente de Deus. É reconhecer que Ele é quem tem que ter o controle da minha vida e não eu. Se humilhar é reconhecer que eu sou um peregrino neste mundo. Eu estou aqui apenas de passagem. Meus irmãos, o quanto nós precisamos nos humilharmos e nos humilharmos com verdade. O quanto nós precisamos reconhecer que nós ainda não somos o crente que nós precisamos ser. Nós ainda não somos o cristão que a gente precisa ser. Nós estamos ainda em construção. Nós estamos ainda em fase de transformação. Precisamos reconhecer a nossa pequenez e admitir as nossas fraquezas. Sabe, nós temos uma grande dificuldade para reconhecer os nossos erros. Isso nos acompanha desde o Éden. Nós tentamos fugir dos nossos erros. Nós tentamos nos esconder de nossos erros. E vivemos numa sociedade em que as pessoas, elas não estão dispostas a assumir os seus erros. Outro dia aconteceu um negócio engraçado, por que não dizer triste? Aquele episódio lá da Ponte Rio-Niterói, aí eu escrevi assim nas redes sociais, eu até comentei isso aqui num culto, o que me chamou a atenção naquele episódio da Ponte Rio-Niterói, do sequestro, foi que aquela mãe do sequestrador, ela não colocou culpa na sociedade, não disse que o filho dela é um produto do meio, não se fez de vítima da sociedade. Aquela mãe disse assim para a imprensa: eu errei muito como mãe na criação do meu filho. E eu fiz uma postagem escrevendo algo assim e disse o seguinte: louvável a atitude dessa mãe numa sociedade onde as pessoas estão se vitimizando o tempo todo. E eu disse o seguinte, escrevi assim: a atitude corajosa dessa mãe me fez refletir que tipo de pais nós temos sido. Que tipo de pai e mãe nós temos sido. Eu chamei o negócio para mim, entende? A responsabilidade para mim. E no meu pensamento, o seguinte: estivesse eu no lugar daquela mãe, sendo mãe de uma pessoa que teve um fim tão trágico, será que eu teria condições de, como pai,
de dizer algo diferente daquela mãe? Ou será que eu teria que admitir que eu também fracassei como pai? Mas aí, ao escrever isso nas redes sociais, a gente abre, aguarda, e aí veio alguém e disse que muita crueldade minha colocar a culpa na mãe. Eu não coloquei, a mãe que assumiu a culpa. A mãe fez algo que nós não costumamos fazer. A gente quer colocar a culpa nos outros, a gente não assume os nossos erros. Reconhecer quão falhos nós somos. Reconhecer que a gente ainda não é o pai que a gente precisa ser. Reconhecer que a gente ainda não é um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como a gente tem que amar. Reconhecer que ainda não é uma esposa submissa ao seu esposo, como a Bíblia diz que deve ser. Reconhecer que ainda não é um filho obediente que honra pai e mãe, como deve honrar, segundo as Escrituras. Reconhecer que ainda não é um jovem que busca uma vida de santidade, como deve buscar. Nós precisamos reconhecer e admitir as nossas fraquezas. Uma vida fervorosa de oração requer humildade. Uma vida poderosa de oração, ela exige nos humilharmos. Sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Se humilhar. Se humilhar. O quanto isso é necessário. O quanto nós precisamos nos humilharmos. Para alcançarmos uma vida fervorosa de oração, Deus espera que nos humilhemos. Que paremos de ficar arrumando justificativas para os nossos erros. Que paremos de nos colocar como vítimas e reconheçamos que ainda estamos aquém do padrão de Deus. Nós ainda não oramos como a gente precisa orar. Nós ainda não lemos a Bíblia como a gente precisa ler. Nós ainda não conseguimos ser fiel em nossos dízimos e ofertas como a gente precisa ser. Reconhecer quão pecadores nós somos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Mas o Senhor nosso Deus também nos diz, logo em seguida, em segundo lugar, confira comigo, se humilhar, orar e buscar a minha presença. Podemos repetir juntos o que está em negrito ali? Orar e buscar a minha presença. Aqui estão dois verbos que designam a ação orar e buscar a minha presença. Interessante que esses dois verbos, orar e buscar a minha presença, eles estão numa mesma sentença. Isso significa que se tratam de ações conjuntas que se unem ou se complementam. Essas duas ações, na verdade, é apenas uma ação. Orar e buscar a minha presença. Essas duas ações, na verdade, é apenas uma única ação. É a ação oração. Oração é uma ação. Oração é buscar a presença de Deus. Orar é buscar a presença de Deus, e buscar a presença de Deus é orar. Uma coisa está ligada à outra, e as duas coisas são a mesma coisa. O que a palavra de Deus quer nos ensinar com essas duas ações é que oração não é uma doutrina, oração não é uma teoria, oração não é um conceito cristão. Não, oração não é isso. Oração é o nosso próprio relacionamento com Deus. Orar é buscar a presença de Deus. Orar é entrar na presença de Deus. Orar é desfrutar da presença de Deus. As traduções da Bíblia em versões mais antigas se referem a esse texto sobre orar e buscar a face do Senhor.
E é muito interessante essa tradução mais antiga que fala de buscar a face do Senhor. O que significa buscar a face do Senhor? Significa conversar com o Senhor olhando na face dele. Significa buscar a atenção dele. Buscar um relacionamento com ele. Buscar pela face dele. Não tem aquela questão, às vezes, de, na conversa, a importância de olharmos um para o outro, face a face, uma conversa, né, cara a cara. É esse o sentido de buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. O oposto de buscar a face de alguém, estar face a face com alguém, é dar as costas para alguém. E dar as costas para alguém é uma atitude que traz tristeza. Quem não se entristece, quem não se aborrece, quando procura por alguém para falar com essa pessoa e essa pessoa lhe deu as costas. Meus irmãos, se a gente se chateia e se a gente se entristece, se magoa com um ser humano que dá as costas para nós, o que dizer do ser humano, criatura difícil que é, pecador que é, merecedor da perdição eterna, ter a ousadia de, ao invés de buscar a face de Deus, ao invés de se aproximar de Deus, dar as costas para Deus. Querer ignorar a Deus ou não fazer caso de Deus. O que o Senhor Deus está nos dizendo é que, se desejamos uma vida fervorosa de oração, além de se humilhar, é preciso orar e buscar a presença do Senhor. É preciso orar. É preciso falar com Deus todos os dias. A nossa oração não pode ser aquela conversa mecânica vazia. Não pode ser aquela ladainha. Não pode ser aquela conversa enquanto a gente está arrumando o pão para dar para as crianças para ir para a escola. A nossa oração não pode ser simplesmente, Pai, te agradeço por esse dia, abençoe e tal, e que tudo dê certo hoje, vai me protegendo, eu não estou com tempo para parar agora não, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Isso não é buscar pela presença de Deus. Orar e buscar a face, a presença de Deus, é dar a atenção a Deus, é mostrar-se desejoso pela presença dEle. Buscar a face de Deus implica em desejarmos de todo o nosso coração contemplar a Deus e conhecer a sua boa vontade. Não se trata de querer a presença de Deus apenas para nos livrar das adversidades, para nos proteger, mas pelo prazer agradável de viver para agradá-lo. Buscar a face de Deus, a presença de Deus, é desejar mais de Deus a cada dia, é buscar mais a Deus todos os dias. E veja que verdade incrível. Deus mesmo promete que se nós o buscarmos, se nós o procurarmos, nós o encontraremos. O profeta Jeremias, capítulo 29, verso 13, pregou naquele tempo, em nome do Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que promessa gloriosa! Significa que se nós diariamente buscarmos a Deus, separarmos um tempo especial para falarmos com Deus, nós o acharemos, nós o encontraremos. A Bíblia compara a nossa busca pelo Senhor com a sede física. Davi, um homem que teve uma vida de oração fenomenal, Davi declarou a sua necessidade de Deus dessa forma em 2 salmos. Salmo 42, verso 1, Davi disse: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Meus irmãos, será que nós já temos desejado mais e mais de Deus, como uma corça quando está correndo pelo deserto, ansiando por água?
Davi também no Salmo 63, verso 1 e 2, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Será que a nossa alma anseia por Deus de fato? Será que nós temos sede de Deus mesmo? Será que nós buscamos a Deus intensamente? Nós precisamos orar e buscar pela presença do Senhor. Orar e buscar pela presença do Senhor. Nós precisamos verdadeiramente nesse tempo, precisamos ter mais e mais sede de Deus, desejar mais falar com Deus. Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, ele disse certa vez: eu costumo orar 2 horas por dia, exceto nos dias que estou muito ocupado. Nesses dias, normalmente, eu oro 3. Será que é isso que nós fazemos? Será que o dia que a nossa agenda está muito cheia, será que nós aumentamos, intensificamos a nossa busca pelo Senhor em oração? Ah, pastor, eu tenho uma agenda de muitos compromissos. Ah, eu tenho tanto trabalho. Ah, eu preciso dar conta de tantas coisas. Ah, eu não tenho tempo. E eu acho que há pessoas que Deus chama para orar, especificamente para orar, e essas pessoas devem ser aí os pastores, né? Ficam por conta do ministério mesmo, ou algumas outras pessoas aposentadas. Não sei por que, meus irmãos, a gente parece que tem essa discriminação com relação a pessoas dedicadas à oração. Parece que a gente acha que uma irmã de oração tem que ser uma irmã idosa que já aposentou e que já tem muito tempo vago. Sim, essas pessoas, eu creio, que estão numa fase da vida que talvez tenha algum tempo a mais disponível, devem realmente investir mais tempo em oração. Mas isso não nos desresponsabiliza de nós que estamos aí no auge dos 40 e tanto, né, e correndo de um lado para o outro, de termos o nosso tempo para orar e buscar. Nós precisamos ter o nosso compromisso pessoal de busca pela presença de Deus. Nós precisamos antecipar, talvez, o nosso horário. Se acordamos às 6 horas da manhã, então acordemos um pouco mais cedo. A gente se sacrifica para tanta coisa. Por que, no que diz respeito a algo tão importante, que é conversarmos com o nosso Deus todos os dias, a gente não leva isso um pouco mais a sério? Eu tenho orado e clamado e pedido a Deus para que nesse tempo seja um tempo em que crianças também se dediquem a orar. Que nós tenhamos testemunhos nesses dias de pais que possam flagrar os seus filhos talvez orando nos quartos, nas varandas. Nossos jovens, nossos adolescentes comprometidos com orar e buscar pela presença do Senhor. O quanto nós precisamos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença. Aí, em terceiro lugar, o Senhor Deus, naquele tempo, disse e também diz a nós hoje: e se desviar dos seus maus caminhos. E se desviar dos seus maus caminhos. Se desviar dos seus maus caminhos. O que significa isso? É a prática de escolher o certo ao invés de escolher o errado. Na prática, é escolher o caminho de Deus, que é estreito, e não o caminho largo. Na prática, é renunciar os desejos da própria carne, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, possa ser cumprida através da nossa vida. É entender que há maus caminhos todos os dias, dos quais nós precisamos fugir, e precisamos deixar, e precisamos nos converter, e precisamos nos desviar. Muitos desses maus caminhos, às vezes, parecem um bom caminho,
Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles conduz à perdição. É a gente diariamente se desviar dos maus caminhos. É a gente mudar a direção. Quando somos confrontados pelo Espírito Santo com a palavra de Deus, nós precisamos pegar o primeiro retorno de volta ao caminho correto. Nós temos em nós, aqueles que já entregaram suas vidas para Deus, nós temos implantado em nós um sistema espiritual que é o nosso GPS. Sabia? Se você é crente, você tem um GPS. É o Espírito Santo de Deus que foi plantado dentro de você. E esse Espírito Santo, quando a gente está tomando uma rota errada, um caminho errado, começa a fazer alguma coisa que não é o correto, esse Espírito Santo, rapidamente, ele nos mostra e faz um recálculo da rota. Esse Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós, para nos ensinar a pegar o primeiro retorno, porque se seguirmos no caminho mau, nós teremos um fim trágico. Considerando a nossa campanha, nós precisamos nos desviar, talvez, do mau caminho, de uma vida de oração morna que tenhamos vivido até aqui. Nós precisamos nos desviar, nos converter do mau caminho, da frieza espiritual, do comodismo, da falta de fruto, da esterilidade espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, a gente entra numa rotina religiosa fria. Nos acostumamos a frequentar os cultos de uma igreja. A oração se torna um ato mecânico e escasso, às vezes, na nossa vida privada, particular. Muitas das vezes a leitura da Bíblia vira uma obrigação. Às vezes até entregamos dízimos e ofertas, mas sem alegria quando entregamos. Às vezes passamos a nos escorar na espiritualidade ou na fé dos outros. Ah, minha mãe é uma crente, ela intercede por mim. Ah, o pastor está sempre orando por mim. Esse é um tipo de caminho mau que às vezes as pessoas tomam quando acham que podem viver na sombra da fé de outras pessoas. Quantas vezes passamos a ter sede por tantas coisas, mas não mais sede de Deus. Nós precisamos nos arrepender e voltar a buscar ao Senhor como naqueles dias de quando a gente acabou de batizar e que falávamos com Deus de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite, pelas madrugadas. Nós precisamos buscar ao Senhor cada dia mais e mais intensamente. Quantas vezes nós perdemos o nosso primeiro amor? Quantas vezes nós deixamos Deus com saudade daquele tipo de relacionamento que tínhamos com Deus em algum tempo passado, em que a gente tinha mais intimidade com Deus. E Deus tem saudade daquele tempo em que buscávamos a Ele com mais intensidade. Uma vida de oração fervorosa passa sempre pelo caminho do arrependimento. E não há atalhos, não há pontes. Andar por esse caminho não é fácil, mas é quando seguimos por este caminho que somos sarados individualmente e o mundo é abençoado através de nós. Meus irmãos, nós precisamos, como igreja, despertarmos-nos para a oração. Como crentes, nós precisamos ser crentes fervorosos, crentes que realmente oram com fogo e poder espiritual. Acredite, meus irmãos, a solução para a situação atual do Brasil não está nas decisões de Brasília. A solução para o Brasil, ela não virá de Brasília. A solução para o Brasil, se esse Brasil tiver de ter alguma melhora, ela virá dos nossos joelhos dobrados por essa nação. A solução para o Brasil está em nos voltarmos para o Senhor. Está em nos chegarmos a Deus, porque se nós nos chegarmos a Deus, Tiago disse, capítulo 4, verso 8, Ele se chegará a vós. Responda para você mesmo. Você se lembra de um tempo na sua vida, quando você estava com o coração mais ardente pelo Senhor do que hoje?
Você se lembra de algum momento em que você já foi mais dedicado à oração do que hoje? Você sente saudade de algum momento que você já viveu em sua vida espiritual, em que você se sentia bem mais feliz e bem mais em paz com Deus do que hoje? Você sente saudades daqueles doces momentos na presença do Senhor? Você sente falta do fervor que possuía em algum tempo passado? Se você reconhece que hoje há menos fervor em seu coração para orar do que em algum momento do seu passado, eu preciso te dizer que você está precisando de um avivamento espiritual. E esse avivamento, ele não virá por meio de um evento, por meio de uma festa que você possa ir em alguma igreja. Esse avivamento não virá por meio de um curso teológico. Esse avivamento não virá por meio nem mesmo da realização de mais e mais trabalhos para o reino. Esse avivamento virá a partir dos nossos joelhos no chão, nos humilhando, reconhecendo quão distante estamos do padrão de Deus, com o coração desejoso de orar e buscar pela presença de Deus todos os dias, e decidindo se desviar dos maus caminhos para seguir os caminhos de Deus. É assim que virá um avivamento. Então clame a Deus hoje mesmo. Clame a Ele agora para que Ele aqueça o seu coração com um verdadeiro fervor. O pulso de nosso cristianismo é sentido pela maneira como oramos. Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão você tem sido? A resposta está no quanto você é dedicado à oração. Havia uma tribo indígena na África que fora evangelizado em tempos passados por alguns missionários. E aqueles missionários que eram itinerantes, eles passavam de aldeia em aldeia, evangelizando e ensinando aqueles nativos a respeito de Jesus, e vários foram se convertendo. E aqueles missionários ensinavam aqueles nativos que se convertiam uma disciplina, e a disciplina é que cada um deles tivesse um jardim de oração. E aqueles missionários ensinavam que eles deveriam todos os dias sair da casa onde moravam, da cabana, e se dirigir cada um para o seu jardim particular, no meio da mata, no meio da selva, um lugar onde iam todos os dias orar. E deveria fazer esse trajeto todos os dias. E aqueles missionários itinerantes, eles pregavam, ensinavam, discipulavam, e iam para diante, para outras aldeias. E depois de tempo em tempo, eles retornavam naquelas aldeias outrora evangelizadas, para ver como estavam indo aqueles crentes cristãos que haviam sido deixados ali, convertidos. E a primeira pergunta que o missionário fazia quando ele voltava na aldeia era: como está o trilho para o seu jardim de oração? Aqueles que tinham de fato um trilho marcado, onde diariamente eles frequentavam o seu jardim particular de oração, eles estavam vibrantes, alegres, felizes com Jesus, às vezes enfrentando lutas, enfermidades, dificuldades, mas rompendo. Mas quando encontrava também esse ou aquele cristão nativo ali, que estava meio negligente com o seu jardim de oração, aonde o trilho estava sendo tomado por um mato, e o caminho não estava tão limpinho, normalmente ele estava desanimado, sem vigor espiritual e querendo desistir. Como é que está o seu jardim de oração? Será que está limpinho o trilho? Ou será que tem alguma vassoura nascendo?
Não deixa a vassoura assim. Todos os dias pegue o trilho e vá ao seu jardim de oração. Talvez o seu jardim seja a varanda da sua casa. Talvez seja o quintal. Talvez seja o seu próprio quarto. Mas é preciso ter um jardim. Porque o pulso de nosso cristianismo é sentido pela maneira como oramos. Eu quero terminar essa mensagem, meus irmãos, com um apelo muito solene. Este apelo será um convite a todos os que desejam fazer parte de uma geração que vai atender à convocação do Senhor nesta noite a uma vida fervorosa de oração. O Espírito Santo está nos convocando nesta noite a todos nós, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, adultos e idosos, para fazermos parte de uma geração de crentes que vão se humilhar, crentes que vão orar e buscar a presença do Senhor, crentes que vão se converter de seus maus caminhos e assim darão as condições necessárias para que Deus nos visite com respostas de oração. Olha o que o Senhor diz: então eu ouvirei dos céus. Quantas orações nós queremos ouvir uma resposta, não é? Mas veja que isso tudo vem após assumirmos esse compromisso de respondermos a essa convocação solene. Então ouvirei dos céus, ou seja, haverá respostas de oração. Disse o Senhor: perdoarei os seus pecados, ou seja, pecados serão perdoados. E quando pecados são perdoados, a alegria se multiplica. Salmo 33 nos diz: bem-aventurado aquele cujos pecados são perdoados, cujas transgressões são apagadas. Muitas das vezes a falta de alegria em nossa vida é simplesmente como uma consequência do pecado, porque o pecado rouba-nos a alegria. Mas então haverá perdão de pecados. Mas não somente isso, haverá também cura. Sararei a sua terra. A nossa vida espiritual será sarada. As nossas emoções serão saradas. A nossa família será sarada. Nesta noite, meus irmãos, o Espírito Santo nos convoca a todos para vivermos em fervente oração. Você reconhece que em algum momento da sua vida você já teve mais fervor na sua vida de oração do que hoje? E deseja nesta noite pedir ao Senhor que faça novamente o seu coração aquecer, para você ter uma vida fervorosa de oração? Se você reconhece que hoje a sua vida de oração não tem sido tão fervorosa, eu queria convidá-lo a ficar em pé onde você estiver. Se você reconhece que em algum momento você já teve muito mais paixão pelo Senhor do que hoje, mas reconhece que hoje é preciso de haver um reavivamento. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer isso. Quero pedir a todos que possam ficar em pé, se você puder se colocar de pé. Vamos declarar o nosso amor a esse Jesus que é o início e o fim, é o alfa e o ômega, Ele é o tudo para mim, tudo para nós. Esse tempo que estaremos vivendo a partir de hoje até o dia 10 de outubro, e prosseguiremos, será um tempo de consagração, eu não tenho dúvida disso. Será um tempo de conversões, será um tempo de decisões por batismos, será um tempo de batismos. Se Deus permitir, dia 6 de outubro, alguns irmãos estarão passando pelas águas. Será um tempo de reavivarmos a nossa vida de oração, para estarmos em fervente oração, em fervente oração. Louvemos ao Senhor todos juntos.
e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim.
Pastor Rafael, quero convidá-lo para orar por nós neste momento. Cabeça curvada, olhos fechados. Esdras, capítulo 8, versículo 8 diz: E Esdras leu no livro a lei de Deus, esclarecendo o que lia e explicando seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram ao povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis, pois todo o povo chorava, enquanto ouvia as palavras da lei. E ele lhes disse ainda: Ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nessa noite para adorarmos e engrandecermos o Teu nome. Muito obrigado porque a Tua presença ela é real em nosso meio. Muito obrigado porque a Tua palavra lida e explicada, ela constrange o nosso coração. Ela ataca, Senhor, os nossos sentimentos no mais belo sentido, para que aprendamos, cresçamos e nos observemos, para que estejamos atentos ao Teu agir, Pai. E a palavra que foi ensinada nessa noite vem do mais alto céu para os nossos corações. Então, Espírito Santo de Deus, que essa palavra ministrada encontre lugar em nossa vida, porque nós aprendemos que se nós clamarmos e orarmos ao Senhor, então o Senhor nos ouvirá do céu. Mas a Tua palavra também nos ensinou, Senhor, se nós mudarmos os nossos caminhos, por favor, Senhor, ministre em nossos corações, nos ajude, Senhor, a Te buscar, faça da Tua igreja, a IBC, uma igreja fervorosa em oração, que Teu Espírito Santo incomode, que Teu Espírito Santo, Senhor, faça a obra do Senhor em nós, através de nós. Muito, muito, muito obrigado, porque domingo após domingo, dia após dia, nós temos ouvido a Tua palavra, mas que não fechemos, Senhor, os nossos ouvidos, que os nossos olhos, Espírito Santo de Deus, estejam atentos a tudo que está acontecendo no mundo espiritual, e que a Tua igreja, Senhor, dobre o seu joelho, e que a Tua igreja busque a Tua face. E o Senhor é maravilhoso, nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, e nós queremos te agradecer pela obra de Jesus, por todo o trabalho que Ele teve, Senhor. E a única coisa que Ele pede e que Ele nos comissiona é que nós amemos a Ti e nos amemos uns aos outros. Então nos ajude, Senhor. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso tempo, essa é a nossa igreja, este é o Teu povo. Nós oramos com fé, crendo que o Senhor já está agindo e que grandiosas coisas acontecerão neste mês, porque o Senhor está presente aqui. Nós sentimos a Tua doce presença. E a palavra, Senhor, que nós acabamos de ouvir também diz que quando a palavra ela é pregada, nós, Senhor, somos constrangidos. Mas o Senhor está falando: enxugue as lágrimas, façam, orem, me busquem, busquem a minha face, porque eu estou disposto, eu estou disponível, eu estou diante de vocês. Então, por favor, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Toque, toque, transforme, haja, faça. Nós estamos aqui, Senhor, nós te amamos e queremos ter experiências cada vez mais profundas com o Senhor. Obrigado pelo mês de missões. Obrigado, Senhor, por esse mês especial de setembro, no qual nós estaremos vendo, Senhor, o poder que há por trás da oração e do povo que intercede. Usa-nos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você nem precisa orar silenciosamente hoje. Dê aí um abraço, um aperto de mão na pessoa perto de você e diga assim: que a sua semana seja de bênção, de paz. E busque ao Senhor todos os dias, ore todos os dias. Meu querido, que Deus te abençoe até o nosso próximo encontro, domingo que vem, se Deus permitir. A nossa cantina está funcionando, hoje tem pastel ali, se desejar passar por ali, fique à vontade. Que Deus te dê uma boa semana, no nome de Jesus, amém.